Dopamina, o neuroquímico que transforma tarefas simples em vício, que faz alguém deslizar por horas no TikTok, devorar uma pizza inteira sem fome ou pular de série em série sem nem lembrar da última. Mas, e se esse mesmo sistema dopaminérgico pudesse ser o combustível de um cérebro focado, disciplinado e altamente produtivo? Imagine usar a própria química cerebral para desejar trabalho duro, mergulhar no estudo com prazer e sentir recompensa ao cumprir tarefas difíceis. Não é mágica, é neurociência aplicada, e quem entende isso, destrava o verdadeiro poder da produtividade. A dopamina não precisa ser um sabotador, ela pode ser reprogramada para ser sua maior aliada. O que parece tédio hoje pode se tornar o prazer de amanhã, se o cérebro aprender a desejar o certo. Existe um equívoco que milhares de pessoas repetem todos os dias: acreditar que falta motivação, quando na verdade o que falta é dopamina ancorada no lugar certo. A maioria está tentando vencer a procrastinação com força de vontade, enquanto o próprio cérebro está programado para buscar prazer imediato o tempo todo. O problema não é você ser preguiçoso. É que seu cérebro foi treinado para sentir recompensa por tarefas inúteis, e tédio diante do que realmente importa. Mas isso pode mudar. E o segredo não está em se esforçar mais, e sim em entender o que está por trás do comportamento. Poucos percebem, mas o vício em dopamina não está só em coisas óbvias como pornografia ou redes sociais. Ele também está na necessidade compulsiva de checar mensagens, na agonia de ficar em silêncio, na fuga do tédio a todo custo. E enquanto isso parecer normal, a produtividade vai continuar sendo sabotada por distrações disfarçadas de alívio. O cérebro se vicia em transições rápidas, recompensas fáceis, estímulos constantes. E quanto mais ele se acostuma com isso, menos prazer ele sente nas tarefas que realmente constroem algo. Mas existe um caminho diferente. Um caminho onde você não precisa mais depender de motivação, de disciplina forçada ou de pressão externa. Um caminho onde o próprio cérebro aprende a desejar o foco, a encontrar prazer no esforço, a valorizar o silêncio. E tudo isso é cientificamente possível graças à neuroplasticidade. O cérebro muda, se adapta, aprende. E quem domina esse processo, literalmente reprograma a própria vida. A boa notícia: você não precisa sumir no mato ou meditar 16 horas por dia para conseguir isso. O que você vai aprender aqui é como usar a própria dopamina como aliada. Em vez de deixar que ela te distraia, você vai usá-la para construir rotina, disciplina e consistência com leveza. Isso é feito com estratégias simples, mas poderosas, todas baseadas em neurociência, comportamento e repetição. O foco aqui não é cortar tudo, mas ressensibilizar seu sistema dopaminérgico para que ele volte a responder aos estímulos certos. Porque o problema nunca foi a dopamina. O problema é onde você anda depositando ela. A transformação que você vai entender neste vídeo já foi vivida por pessoas reais, e não envolve promessas milagrosas. Envolve ciência, prática e uma mudança gradual no seu relacionamento com o tédio, com o esforço e com o prazer. E se você aplicar o que será apresentado, seu cérebro pode passar de sabotador a melhor aliado. O foco volta. O vício enfraquece. A procrastinação some. E o trabalho duro, que antes parecia castigo, passa a ser aquilo que dá mais prazer. É contraintuitivo, mas é exatamente por isso que funciona. Agora, se você está cansado de repetir ciclos que te mantêm travado e quer finalmente entender como funciona o seu cérebro de verdade, você está no lugar certo. Porque o que vem a seguir não é motivacional. É biológico. E quem entende a biologia do próprio comportamento, assume o controle. Vamos começar. Tópico 1. A armadilha da dessensibilização dopaminérgica. Muita gente acha que a dopamina está ligada apenas ao prazer, mas a verdade é que ela é o que move o foco. É como o GPS do cérebro. Ela mostra onde está a recompensa e faz com que a pessoa se mexa para alcançá-la. Só que, quando o cérebro está mergulhado em excesso de estímulo, como pornografia, redes sociais ou videogames, esse GPS começa a falhar. Ele fica viciado em dopamina rápida, aquela que vem sem esforço. O problema é que, com o tempo, o sistema dopaminérgico se acostuma com esse excesso. E o que antes era estimulante, passa a ser o novo normal. Resultado: tarefas simples como estudar ou trabalhar se tornam um tédio insuportável. É aqui que entra a dessensibilização dopaminérgica, um termo que assusta, mas que pode ser explicado de forma simples. Imagine uma balança. De um lado, prazeres imediatos como maratonar séries. Do outro, tarefas que exigem esforço, como ler um livro denso ou manter foco em uma aula. Quanto mais estímulo rápido você consome, mais pesada a balança fica para o lado do prazer.
O cérebro vai precisar de cada vez mais dopamina para sentir algo. E aí, quando chega a hora de produzir, ele simplesmente trava. A procrastinação não é falta de força de vontade. É desequilíbrio químico. Na neurociência, esse processo é explicado como uma adaptação do cérebro. O sistema dopaminérgico entende que está recebendo muitas recompensas fáceis e começa a exigir mais e mais. É como um investidor que se acostuma com retornos altíssimos e perde o interesse por investimentos menores, mesmo que mais estáveis. O problema? A produtividade está no campo dos retornos pequenos e consistentes. Estudar, treinar, construir hábitos saudáveis exige paciência e disciplina, coisas que o cérebro viciado em dopamina foge como o diabo foge da cruz. E é aí que começa a autossabotagem. Um exemplo prático. Um estudante que passa horas jogando online, depois tenta sentar para ler um PDF. Em menos de 5 minutos, já sente cansaço, irritação e um desejo incontrolável de checar o celular. Não é preguiça, é neuroplasticidade mal direcionada. O cérebro foi moldado para buscar picos de recompensa e agora rejeita tudo que exige esforço gradual. A boa notícia é que o mesmo cérebro que aprendeu isso pode desaprender. Basta entender como funciona esse jogo interno e começar a mudar o ambiente em volta. Dopamina não é inimiga. É ferramenta. A maioria das pessoas não percebe que está presa nessa armadilha. Elas culpam a falta de foco, quando na verdade estão sofrendo de dessensibilização. E isso não acontece do dia para a noite. São anos de comportamentos viciantes, reforçados por algoritmos que sabem exatamente o que vai prender a atenção. Cada like, cada notificação, cada vídeo curto ativa o sistema de recompensa como uma máquina de caça-níquel. O prazer imediato substitui o prazer da construção. E quanto mais o cérebro se acostuma com isso, mais ele rejeita o que realmente importa. A ressensibilização não exige parar o mundo, largar tudo e virar monge. Mas exige consciência. E consciência começa com entender que esse ciclo não se quebra com força bruta, mas com estratégia. É preciso desacelerar, permitir o tédio, reaprender o valor do esforço. E mais importante, reensinar o cérebro a sentir prazer no que é difícil. Porque o verdadeiro antídoto para o vício em dopamina não está no bloqueio, mas na reeducação. E é exatamente aí que começa a transformação. Tópico 2. A ciência por trás da ressensibilização. Ressensibilizar o cérebro à dopamina é como recalibrar um instrumento que perdeu a precisão. A neurociência mostra que o cérebro se adapta ao nível de estímulo ao qual é exposto com frequência. Se a rotina é recheada de prazer imediato, como redes sociais, pornografia e videogames, a sensibilidade e recompensa se desgasta. E, nesse ponto, o que resta é o tédio profundo diante de atividades básicas. O sistema dopaminérgico, dessensibilizado, para de reagir ao que não traz explosões rápidas de prazer. E isso interfere diretamente no comportamento, no foco e na produtividade. Mas, assim como a dessensibilização é aprendida, a ressensibilização também pode ser treinada. Não se trata de parar tudo e sumir no mato por semanas. A ideia de detox digital ou jejum de dopamina, apesar de popular, muitas vezes é mal interpretada. Cientificamente falando, não é possível fazer detox de um neurotransmissor vital como a dopamina. Ela está envolvida até nos movimentos corporais e nas decisões mais simples. O foco real deve ser na ressensibilização, ensinar o cérebro a valorizar de novo pequenas fontes de recompensa, como concluir uma leitura ou terminar um treino. Isso ativa um mecanismo de neuroplasticidade que começa a reconstruir os circuitos dopaminérgicos de forma saudável. E isso tem comprovação. Estudos em neuroimagem mostram que, quando alguém reduz o uso de estímulos artificiais por alguns dias, como vídeos curtos ou conteúdos eróticos, os receptores de dopamina começam a responder melhor a tarefas comuns. Essa mudança não acontece por mágica, mas por repetição e consistência. A procrastinação começa a ceder espaço ao foco. A motivação volta, mas agora ancorada no esforço e não na distração. O cérebro reaprende o caminho do prazer, só que agora guiado pelo desafio e não pelo alívio instantâneo. Um caso interessante é o de pessoas que fizeram retiros de meditação silenciosa. Sem falar, escrever ou consumir conteúdo por vários dias, o sistema dopaminérgico passou por um reset sensorial. Ao voltarem, atividades antes entediantes, como lavar a louça ou caminhar, se tornaram genuinamente prazerosas. Isso acontece porque o cérebro, privado de hiperestimulação, se ressensibiliza aos estímulos básicos. Não é necessário fazer algo tão extremo. Mas pequenas mudanças no cotidiano, feitas com consciência, já são capazes de provocar o mesmo efeito em níveis menores e sustentáveis.
Uma dica prática é começar cortando o estímulo nos momentos intermediários do dia. Aquela checada rápida no celular enquanto espera o micro-ondas apitar, por exemplo, parece inofensiva, mas está ensinando o cérebro que cada segundo precisa ser preenchido por dopamina. Ao evitar isso, mesmo que por alguns minutos, o sistema começa a se regular de novo. É aí que surge o espaço para o tédio, e é no tédio que mora a cura. Porque o tédio é o solo fértil onde a neuroplasticidade positiva acontece. Quando o cérebro começa a buscar novas formas de se estimular, ele aprende a criar, focar e se conectar com o presente. A ressensibilização é, portanto, uma estratégia de longo prazo que recompensa quem tem consistência. Ao contrário do vício em dopamina, que entrega prazer rápido e vazio, ela planta sementes de controle de impulso, foco sustentado e verdadeira produtividade. E quanto mais o cérebro aprende a gostar do esforço, mais ele passa a rejeitar os atalhos. O que no começo parece desconforto vira prazer. E o prazer vira fluidez. E é exatamente esse tipo de treino que prepara o cérebro para o próximo passo. Tópico 3. Faça pausas entediantes para valorizar o foco. A mente moderna foi treinada para evitar o tédio a qualquer custo. Basta um segundo livre e lá está o dedo deslizando automaticamente para o feed de redes sociais ou para o próximo vídeo no YouTube. Mas o que poucos sabem é que o tédio, aquele silêncio desconfortável entre um estímulo e outro, é exatamente o que o cérebro precisa para se ressensibilizar. A neurociência mostra que momentos de pausa sem estímulo permitem que o sistema dopaminérgico volte ao seu estado basal. É como agitar um globo de neve e deixá-lo descansar. Só assim os pensamentos se assentam. Quando a mente está sempre sobrecarregada por prazer imediato, perde-se a capacidade de encontrar sentido nas tarefas que realmente importam. A proposta aqui é contraintuitiva. Em vez de procurar pausas estimulantes, faça pausas entediantes. Isso mesmo. Nos intervalos entre uma atividade e outra, em vez de checar o celular ou abrir um vídeo rápido, simplesmente olhe para a parede. Sente-se, respire, encare o teto, ou observe o movimento da rua. A ideia é que a pausa seja tão neutra que o próprio cérebro comece a ansiar pela volta à atividade principal, que agora parecerá mais interessante em contraste. Esse tipo de pausa diminui a tolerância ao vício em dopamina e começa a treinar o cérebro a valorizar o esforço. Um exemplo prático. Imagine alguém estudando para uma prova. Ao invés de usar a pausa para ver TikTok, essa pessoa decide levantar, beber água e olhar pela janela por 10 minutos. Parece simples, e até chato. Mas o efeito no sistema de recompensa cerebral é profundo. O contraste entre o tédio da pausa e a concentração dos estudos ativa uma busca natural por foco. Isso se chama homeostase dopaminérgica. O cérebro busca equilíbrio e começa a encontrar prazer no que antes era visto como trabalho duro. A produtividade aumenta, mas de um jeito que parece leve. É nesse ponto que entra a neuroplasticidade. Repetir esse tipo de pausa entediante, dia após dia, reconfigura os circuitos cerebrais. Com o tempo, o cérebro aprende que o prazer pode vir do silêncio, da calma, do fluxo de uma tarefa profunda. Ele não precisa mais da avalanche de estímulos artificiais para se sentir vivo. Isso, por si só, já diminui o tempo de procrastinação, melhora o foco e fortalece o controle de impulso. O resultado é uma mente mais clara, mais estável e menos reativa. A pessoa passa a comandar o cérebro, e não o contrário. Claro, isso exige resistência inicial. Nos primeiros dias, essas pausas parecerão tortura. O tédio cutuca, a mente tenta escapar, o corpo inquieta. Mas é justamente aí que a transformação começa. O desconforto é sinal de que o sistema dopaminérgico está reaprendendo. É como sair de uma dieta de açúcar. No início, tudo parece sem gosto, mas depois o paladar volta a perceber os sabores reais. O cérebro também precisa de um período de readaptação. E essas pausas são como treinos silenciosos de força mental. Pausas entediantes não são perda de tempo. São ferramentas poderosas de reeducação cerebral. Elas criam espaço para que o cérebro volte a sentir prazer no que é lento, profundo e significativo. E quanto mais esse hábito é reforçado, mais ele alimenta uma nova relação com o foco, a disciplina e o comportamento produtivo. E é nesse novo terreno, mais limpo de estímulos, que nasce o segundo passo da transformação. Aliás, se esse conteúdo está fazendo sentido para você até aqui, se está abrindo sua mente, te fazendo enxergar as coisas de outro jeito, já aproveita e deixa o like, se inscreve no canal Neuropsico e ativa o sininho. Assim, o YouTube entende que isso é relevante para você e continua te entregando mais vídeos como esse, direto ao ponto, com base em neurociência, psicologia e estratégias reais para transformar sua mente e seus hábitos. Bora seguir?
Tópico 4. Habite os momentos intermediários do dia. Existe um tipo de comportamento que parece inofensivo, mas que silenciosamente destrói a capacidade de foco, preencher cada segundo de espera com estímulo digital. Fila do mercado, semáforo, elevador, até o momento em que alguém sai da mesa para ir ao banheiro, lá está a pessoa desbloqueando o celular. Esses pequenos intervalos, que antes eram neutros, se transformaram em doses rápidas de prazer imediato. E o que parece uma distração leve é, na verdade, um reforço diário do vício em dopamina. O cérebro aprende que tédio não é permitido. E quanto mais se foge dele, mais se perde a capacidade de se concentrar no que realmente importa. A neurociência explica isso com clareza. O sistema dopaminérgico responde não só ao estímulo em si, mas também à frequência com que ele aparece. Se o cérebro recebe pequenas doses de dopamina o tempo todo, ainda que sejam curtinhas, como ver memes ou responder mensagens, ele passa a criar um novo parâmetro de recompensa. Ou seja, a base de prazer fica inflacionada. O que isso gera? Dessensibilização. Tarefas comuns se tornam desinteressantes, a produtividade despenca e a procrastinação vira rotina. A pessoa não consegue começar, nem terminar, porque o cérebro está viciado em transições rápidas. Uma solução simples e poderosa é reaprender a habitar esses momentos intermediários. Ao invés de procurar estímulo digital, a pessoa pode apenas estar presente. Observar os sons, sentir a respiração, prestar atenção no ambiente. É quase como praticar uma mini meditação. E não, isso não é papo esotérico, é prática de ressensibilização dopaminérgica. Quando o cérebro fica sem estímulo por alguns segundos, ele começa a recuperar a sensibilidade natural ao que está ao redor. O tédio, antes visto como inimigo, se transforma em espaço mental fértil. E esse espaço mental melhora diretamente o comportamento. Quando alguém se acostuma a não fugir do silêncio, começa a desenvolver controle de impulso. Isso impacta decisões pequenas e grandes, desde evitar abrir um aplicativo sem motivo até resistir a cair em ciclos de procrastinação. O cérebro aprende que não precisa fugir o tempo todo. E isso, por si só, é um superpoder. A longo prazo, esse treino reduz a ansiedade, aumenta a tolerância à frustração e cria uma mente mais estável. Pequenas mudanças igual grandes resultados. Quer um exemplo prático? Ao sair para almoçar, em vez de checar o celular toda vez que alguém se levanta da mesa, apenas olhe ao redor. Repare nas cores, na luz, nas pessoas. Observe o garçom, sinta o sabor da comida com atenção plena. Parece simples, mas isso treina o cérebro a encontrar recompensa no presente, sem necessidade de dopamina sintética. E o impacto disso, com o tempo, é brutal. As tarefas ganham mais profundidade, a mente se torna mais focada e a produtividade volta a ser algo natural, e não forçado. Esses momentos de espera são oportunidades disfarçadas. Eles podem continuar sendo desperdiçados em scroll infinito, ou podem se tornar treinos curtos de presença e força mental. O cérebro, com sua neuroplasticidade, vai se adaptar ao que for reforçado. E quanto mais ele aprende a habitar os vazios, mais ele se fortalece para lidar com tarefas maiores. E é exatamente essa força silenciosa que prepara o terreno para a próxima grande mudança. Tópico 5. Faça uma coisa de cada vez, single tasking. Durante muito tempo, a multitarefa foi vista como uma habilidade de alto desempenho. Mas hoje a ciência mostra o contrário. Quanto mais tarefas simultâneas, menor a produtividade. A neurociência explica isso observando duas redes cerebrais fundamentais. A rede do modo padrão, DMN, responsável por devaneios e planejamento, e a rede positiva de tarefas, TPN, que foca na execução. O problema é que essas redes não funcionam juntas. O cérebro precisa alternar entre uma e outra. E cada vez que isso acontece, há um custo cognitivo. Esse custo é o que desgasta a atenção, atrasa decisões e alimenta a procrastinação. É aí que entra o single tasking, o hábito de fazer uma coisa de cada vez. Pode parecer simples, mas é poderoso. Quando alguém decide escrever um texto só escrever, sem abrir outras abas, o cérebro mergulha na TPN e cria uma rota direta de foco. A dopamina, nesse caso, não vem do estímulo externo, mas do avanço interno. Linha após linha, o progresso vira recompensa. E com o tempo, essa prática reforça a neuroplasticidade positiva. O cérebro aprende a gostar do esforço contínuo. E quanto mais isso acontece, mais natural fica o estado de concentração. Um exemplo prático: caminhar e escrever uma mensagem ao mesmo tempo. Parece banal, mas é um microtreino de distração.
O cérebro precisa dividir a atenção entre equilíbrio, digitação, linguagem e percepção espacial. Agora, imagine fazer isso várias vezes por dia. É como ensinar o cérebro a nunca se aprofundar em nada. Quando a pessoa decide parar para escrever, de fato, ela se vê com a mente fragmentada, pulando de ideia em ideia. Ao contrário, se ela para de andar, respira e foca apenas na escrita, há uma ativação clara da TPN. O resultado é mais clareza, mais profundidade e menos erros. Isso vale para tudo. Comer sem assistir vídeos. Estudar sem música. Ler sem abrir o WhatsApp. Cada ação isolada vira um convite ao foco. E esse foco, por sua vez, reativa o sistema dopaminérgico de forma saudável. O cérebro começa a associar concentração com recompensa real. E esse é o início do fim do vício em dopamina sintética. A mente se acostuma a mergulhar, e não mais a surfar na superfície. O prazer vem do fluxo, não da distração. E isso muda tudo, desde a forma como se trabalha até como se descansa. Mas atenção, o single tasking também exige treino. Nos primeiros dias, a tentação de alternar entre tarefas será grande. É o cérebro pedindo estímulo. Nessa hora, o ideal é usar estratégias simples, como o método Pomodoro, 25 minutos de foco total, seguidos por 5 minutos de pausa entediante. Essa estrutura ajuda a manter a atenção e ainda aproveita o tédio como ferramenta de ressensibilização dopaminérgica. O segredo está na constância. Cada bloco de foco é uma reafirmação. O cérebro pode desejar esforço, sim. E quanto mais se repete esse treino, mais natural ele se torna. A dopamina para de correr atrás de distrações e começa a ancorar no presente. A produtividade deixa de ser um esforço constante e passa a ser um estado frequente. E é justamente essa mudança de estado que prepara o terreno para o próximo passo: entender como dominar esse sistema de forma completa e transformadora. Tópico 6. A vantagem competitiva de dominar sua dopamina. Num mundo onde todo mundo está distraído, quem consegue manter foco se destaca naturalmente. Dominar o próprio sistema dopaminérgico virou mais que um benefício pessoal, virou vantagem competitiva. Enquanto a maioria vive em ciclos de procrastinação, pulando de estímulo em estímulo, alguns poucos conseguem transformar esforço em prazer, e produzem mais, com menos. Isso não tem nada a ver com talento ou sorte. Tem a ver com neurociência aplicada no dia a dia. Quem entende como o próprio cérebro responde à recompensa, constrói hábitos que se sustentam. E quem se sustenta no longo prazo, vence. O que separa alguém que começa 1000 projetos e não termina nenhum de alguém que realmente entrega resultado é simples: gestão da dopamina. Enquanto uns vivem correndo atrás de micro-recompensas, curtidas, notificações, vídeos rápidos, outros treinam o cérebro a associar dopamina ao progresso real. Isso muda tudo. Tarefas difíceis deixam de ser castigo. Viram combustível. Porque o prazer deixa de ser o fim e passa a ser o meio. O cérebro começa a desejar aquilo que antes evitava. E quando isso acontece, a produtividade se torna natural. Exemplos não faltam. Atletas de alta performance, cientistas, empreendedores, todos os que alcançam excelência em qualquer área desenvolveram um padrão parecido. Aprenderam a ressensibilizar o cérebro ao esforço. Isso não quer dizer que nunca se distraem, mas quer dizer que a base da dopamina deles está ancorada em atividades profundas, não em estímulos superficiais. E o que a neurociência prova é que esse padrão pode ser aprendido. Através da neuroplasticidade, o cérebro se molda aos comportamentos que se repetem. E quando o hábito é bom, ele vira um motor silencioso de resultado. Vale lembrar que esse domínio não é visível aos olhos. É interno. A maioria das pessoas nem percebe que está em desvantagem. Acham que falta motivação, quando na verdade falta estratégia. Enquanto elas pulam de uma aba para outra, tentando entrar no ritmo, quem domina a dopamina já está executando com presença. Essa diferença se acumula com o tempo. Em um mês, parece pequena. Em um ano, vira abismo. E o mais impressionante é que tudo isso nasce de escolhas mínimas, como resistir ao celular nos primeiros 10 minutos do dia. Outro ponto crucial é entender que o prazer imediato cobra juros. Aquela sensação de alívio ao abrir uma rede social durante o trabalho vem acompanhada de uma dívida invisível: queda de foco, perda de tempo, aumento da ansiedade. Já o prazer que vem depois do esforço, esse sim constrói. Terminar uma tarefa difícil, avançar num projeto importante, concluir um treino puxado. Isso sim fortalece o cérebro. Ensina que dopamina pode ser prazerosa e produtiva ao mesmo tempo. Basta associá-la ao comportamento certo.
E é justamente isso que diferencia os que vivem reagindo dos que vivem criando. O domínio da dopamina é um divisor de águas entre uma mente escrava do estímulo e uma mente capaz de construir um novo padrão. E quando esse padrão começa a funcionar, ele abre espaço para algo ainda mais profundo. Tópico 7. A relação entre tédio, foco e recompensa. O tédio, para muitos, é visto como inimigo. Um espaço vazio que precisa ser preenchido o mais rápido possível com algum tipo de distração, seja um vídeo, uma notificação, um clique aleatório. Mas a verdade é que, na visão da neurociência, o tédio é uma janela poderosa para a transformação cerebral. Quando o cérebro fica por tempo suficiente sem estímulo, ele começa a reorganizar as conexões internas. É como se ele respirasse. E nesse espaço de aparente vazio, surge uma oportunidade rara, a de ensinar o cérebro a criar valor a partir do nada. E isso é exatamente o oposto do vício em dopamina. A maior parte da população está tão acostumada com estímulo constante que qualquer segundo sem recompensa ativa uma sensação de desconforto. E o que o comportamento moderno ensina ao cérebro? Que esse desconforto deve ser imediatamente resolvido. Mas o problema é que, quanto mais fugas do tédio se criam, mais o sistema dopaminérgico se acostuma com micro-recompensas. O resultado é uma resistência crescente ao foco, à leitura profunda, ao trabalho criativo. E o que poderia ser um espaço de acesso à concentração vira um gatilho de procrastinação. Estudos mostram que o tédio ativa áreas do cérebro ligadas à introspecção, à imaginação e à criatividade. Ou seja, ele não é sinal de inatividade, mas sim de processamento interno. Quando alguém permite que o tédio aconteça, sem fugir para o celular ou para outra distração, está criando um terreno fértil para o foco. O cérebro, ao não encontrar dopamina fácil, começa a buscar novas formas de se estimular. E isso leva de volta às atividades significativas, como leitura, planejamento ou criação. O tédio, nesse caso, se torna catalisador de produtividade. Um bom exemplo disso são as ideias que surgem no banho, durante caminhadas ou em momentos de espera silenciosa. Nessas horas, o cérebro está parcialmente desconectado de estímulos externos, o que o obriga a trabalhar com o que já tem. E é aí que entra a mágica da neuroplasticidade. Conexões novas se formam, percepções emergem, soluções aparecem. Tudo porque o tédio foi respeitado como espaço de ressignificação. Não é à toa que os maiores gênios da história sempre tiveram tempo para não fazer nada. Eles sabiam, mesmo sem saber, que o vazio é o berço da criação. Treinar o cérebro a tolerar o tédio é como fortalecer um músculo esquecido. No início, dói. A mente pede fuga. Mas com o tempo, esse desconforto vira domínio. Ao resistir à tentação de se distrair, a pessoa ativa uma zona mental mais profunda, mais rica e mais poderosa. O foco se torna natural. A atenção se estende. A recompensa começa a vir do próprio ato de estar presente. E o comportamento muda, silenciosamente, de forma estruturada e duradoura. A dopamina volta a responder aos estímulos certos. Esse ciclo de tédio-foco-recompensa é o segredo por trás de mentes produtivas e estáveis. Não se trata de cortar todos os estímulos, mas de reeducar o cérebro para valorizá-los de forma diferente. E quanto mais esse ciclo se repete, mais a mente se liberta das amarras da distração. É nesse ponto que se cria o terreno ideal para o estado mais cobiçado por quem busca performance, o estado de fluxo. E só um detalhe importante para quem quer ir além e colocar tudo isso em prática de forma estruturada. Tem um material completo que eu recomendo, é o Reprograme Seu Cérebro para Vencer a Procrastinação Definitivamente. Ele mostra como usar a neuroplasticidade para criar novos hábitos, eliminar padrões de autossabotagem e, principalmente, vencer essa dificuldade de agir mesmo sabendo o que precisa ser feito. Se quiser mais informações, dá uma olhada no comentário fixado depois do vídeo. Tópico 8. O caminho para entrar no estado de fluxo, flow state. O estado de fluxo é aquele momento raro em que o tempo some, o mundo ao redor desaparece e a pessoa mergulha por completo em uma única atividade. Esse estado, estudado extensivamente pela neurociência, é um dos picos da produtividade humana. O cérebro entra em perfeita harmonia. Dopamina, noradrenalina, serotonina e endorfinas trabalham em sincronia. Só que para entrar nesse estado, é preciso atravessar um território pouco explorado, o da disciplina e da resistência ao prazer imediato. O fluxo não aparece quando se busca distração. Ele surge quando a atenção é sustentada, sem interrupções, por tempo suficiente. Muita gente nunca experimenta esse estado porque vive presa no vício em dopamina rápida. A cada notificação, o cérebro é interrompido. A cada troca de tarefa,
o foco se dissolve. E para o fluxo acontecer, é necessário constância. Os estudos mostram que leva em média 20 a 25 minutos de concentração contínua para que o cérebro comece a entrar em ritmo profundo. Isso significa que, a cada vez que se alterna de aba ou se checa o celular, o cronômetro volta ao zero. É como tentar acender uma fogueira jogando água em cima a cada 5 minutos. Mas quando esse tempo de foco é respeitado, o cérebro começa a entrar em modo de túnel de atenção. As áreas ligadas à autocrítica e à distração se silenciam. A percepção do tempo muda. O prazer vem do progresso, e a produtividade dispara. É o oposto da procrastinação. É quando a tarefa se torna tão envolvente que parece ter vida própria. Esse estado é altamente dopaminérgico, mas de uma forma profunda e sustentável. A recompensa não é artificial, é interna. E quanto mais o cérebro experimenta isso, mais ele deseja voltar. O segredo está em criar as condições certas. Um ambiente silencioso ou com som ambiente neutro, tarefas desafiadoras porém possíveis, ausência de notificações e tempo contínuo de trabalho. Muitos autores e atletas de elite usam rituais antes de entrar no fluxo: tomar um café, ouvir uma mesma música, organizar o espaço. Isso sinaliza ao cérebro que algo importante vai começar. E quanto mais esse ritual se repete, mais rápido a mente entra no estado desejado. A neuroplasticidade faz seu trabalho. O cérebro aprende a mergulhar e a querer permanecer lá. Importante lembrar que o fluxo não vem à força. Ele é conquistado. E a chave está em domar os pequenos sabotadores do dia. Abrir o WhatsApp durante o estudo, ver vídeos curtos no meio de uma leitura, alternar entre tarefas sem terminar nenhuma. Cada uma dessas ações ensina o cérebro a se manter raso. Já ao sustentar o foco, mesmo com desconforto, o cérebro aprende a aprofundar. E nesse processo, o sistema dopaminérgico se realinha. A recompensa volta a ser o esforço, e o esforço volta a ser desejado. Quando esse ciclo se instala, o cérebro deixa de fugir do trabalho difícil. Ele passa a buscar o desafio certo, o foco contínuo, a recompensa verdadeira. E é exatamente nesse ponto que a produtividade se transforma em prazer. Mas ainda há um elemento-chave que sustenta tudo isso: a repetição. Porque só o que é reforçado vira hábito. E é no poder da repetição que está a próxima grande chave. Tópico 9. A força da repetição na neuroplasticidade. O cérebro não aprende pelo que é feito uma vez, mas pelo que é repetido. A neuroplasticidade, capacidade do cérebro de se remodelar, responde diretamente à frequência com que um comportamento é executado. Repetição é a linguagem que o cérebro entende. Se ele recebe dopamina toda vez que você procrastina, ele aprende a procrastinar. Mas se começa a ser recompensado ao focar, estudar, treinar ou criar, ele aprende a desejar isso. O hábito é o caminho que a dopamina trilha. E o que se repete, se fortalece. O problema é que a maioria repete o estímulo errado. A repetição constante de prazer imediato reforça circuitos cerebrais de curto prazo. São caminhos rápidos, fáceis e, muitas vezes, viciantes. Cada vez que se abre o celular por impulso, o cérebro grava esse atalho. Cada vez que se desiste no meio da tarefa, ele registra a fuga como uma opção viável. Por isso, mudar o comportamento exige mais do que vontade, exige repetição consciente. O desafio não está em começar um novo hábito. Está em repeti-lo até que se torne automático. E isso, a ciência mostra, leva de 30 a 66 dias, dependendo da complexidade. Um exemplo prático. Digamos que alguém decida acordar cedo e ler 10 páginas todos os dias. No começo, o cérebro resiste. Sente sono, busca distração, quer voltar para a cama. Mas com o tempo, e repetição consistente, esse comportamento se transforma em trilha neurológica. A dopamina começa a vir da leitura. O corpo se adapta ao horário. E o que antes era esforço vira rotina. O mesmo vale para exercícios físicos, alimentação, estudos ou até foco profundo. O segredo está em vencer o desconforto inicial com repetição e não com motivação. Repetição também ensina o cérebro a lidar com o tédio. Nos primeiros dias, hábitos novos parecem insossos porque o sistema dopaminérgico ainda está regulado para estímulos mais intensos. Mas ao repetir, mesmo sem prazer, o cérebro começa a se ressensibilizar. A tarefa, antes sem graça, passa a ter gosto. O foco, antes forçado, passa a ser natural. E é aí que a mágica da neuroplasticidade acontece. O cérebro não só muda, como começa a gostar da mudança. E isso transforma o comportamento na essência. Essa repetição não precisa ser perfeita,
mas precisa ser persistente. Vai haver falhas no caminho, recaídas, dias ruins. O que importa é voltar. Porque toda vez que se repete um padrão positivo, o cérebro reforça essa trilha. É como esculpir uma nova estrada. Cada repetição é uma pá de cimento. E com o tempo, esse caminho se torna tão sólido quanto os antigos. O vício em dopamina começa a perder força. A procrastinação se enfraquece. O foco vira o novo padrão. E o comportamento acompanha essa nova estrutura cerebral. Por isso, nunca subestime o poder de repetir o básico com excelência. A repetição é o que transforma desejo em identidade. É o que cria consistência. E consistência, quando bem direcionada, prepara o terreno para o maior poder de todos: transformar esforço em prazer e manter esse ciclo rodando com leveza. Tópico 10. Transformar esforço em prazer. O ciclo final. Existe um tipo de prazer que não precisa de telas, notificações ou atalhos. É o prazer que nasce do esforço. Um tipo de recompensa que não é explosiva, mas duradoura. O problema é que ele está escondido sob camadas de dopamina barata, e a maioria das pessoas nunca chega até lá. Em Nação Dopamina, a psiquiatra Anna Lenk revela o que já está estampado na neurociência: o excesso de estímulo gera não só vício, mas também dor emocional. E o caminho para o prazer verdadeiro não é buscar mais estímulo, é aceitar o desconforto primeiro. É isso que reequilibra o sistema dopaminérgico. O que a autora chama de dor antes do prazer é exatamente o que transforma uma mente reativa em uma mente produtiva. E isso tem tudo a ver com o que foi discutido até aqui. O cérebro, quando exposto repetidamente a desafios e recompensas naturais, passa por uma ressensibilização. Ele volta a responder a pequenas vitórias, a rituais simples, a tarefas profundas. O prazer imediato dá lugar ao prazer estruturado. A dopamina deixa de ser um fim e se torna meio. O sistema começa a operar de forma estável, e o comportamento segue essa nova rota. Na prática, isso significa que hábitos antes dolorosos se tornam prazerosos. Ler um livro inteiro sem parar, manter foco por horas, entregar um projeto grande, tudo isso, que antes parecia esforço puro, agora se transforma em prazer mental real. O cérebro reconhece a repetição e entrega dopamina de forma consistente. Isso é neuroplasticidade inteligente. Ensinar o cérebro a desejar o que é difícil, mas valioso. E cada repetição desse processo consolida o ciclo. O ciclo do esforço que gera prazer. E do prazer que reforça o esforço. Esse modelo, reforçado por autores como Lenk, é simples, mas exige consciência. A cada vez que se troca um vídeo curto por leitura, uma fuga por enfrentamento, uma distração por presença, o cérebro aprende. A produtividade deixa de ser um campo de batalha e vira uma expressão natural de um sistema bem regulado. O tédio, o desconforto, a resistência, tudo isso vira parte do jogo. E o jogo, com o tempo, se torna prazeroso. Porque o prazer não vem mais de fugir do problema. Vem de superá-lo. O mais fascinante nisso tudo é perceber que o cérebro aprende a desejar o que você reforça nele. Se ele é alimentado com dopamina fácil, vai buscar isso o tempo todo. Mas se ele é treinado com dopamina de esforço, ele começa a gostar disso. E quanto mais ele gosta, mais ele quer repetir. E quanto mais repete, mais se transforma. O comportamento muda. O foco cresce. A procrastinação cede. O vício em dopamina perde força. E a mente atinge um novo nível de equilíbrio. Essa é a verdadeira virada de chave. Entender que o problema não está em ter dopamina, mas em onde ela está ancorada. E, como mostram os estudos de Anna Lenk e tantos outros, o segredo não é cortar tudo. É ensinar o cérebro a valorizar o que realmente constrói. Porque quando o esforço se torna prazer, tudo muda. E é nessa mudança que nasce o novo você. Se você chegou até aqui, já entendeu que dopamina não é o problema. O que destrói o foco e a disciplina não é a dopamina em si, mas o lugar onde ela foi condicionada a buscar prazer. E o que você viu neste vídeo foi justamente um plano estratégico para reprogramar seu cérebro, com base em neurociência, comportamento e repetição. A procrastinação, que parecia algo fora do seu controle, agora começa a fazer sentido. O tédio, que era seu inimigo, agora pode ser seu maior aliado. E o esforço, que parecia castigo, pode se transformar em prazer. Tudo isso não é uma promessa. É biologia aplicada. A partir de hoje, cada pequena escolha vira um treino mental. Ignorar o celular, sustentar o tédio, focar por 25 minutos, ler sem interrupção, tudo isso molda seu sistema dopaminérgico. A neuroplasticidade está o tempo todo trabalhando a seu favor ou contra você.
E agora você tem um conhecimento que poucos têm, o de que é possível ensinar seu cérebro a desejar aquilo que antes parecia insuportável. A produtividade não precisa ser sofrida. Ela pode ser fluida. Ela pode ser leve. Mas só quando você assume controle sobre como seu cérebro se recompensa. Se você quer aprofundar ainda mais esse processo de transformação, no canal Neuropsico existe um material completo que pode te ajudar. É o e-book Reprograme seu cérebro para vencer a procrastinação definitivamente. Nele, você vai entender como usar a neurociência e a neuroplasticidade para quebrar padrões de autossabotagem, construir novos hábitos e treinar seu cérebro para o foco, a ação e a disciplina, de forma prática, científica e contínua. Se quiser saber mais, o link com todas as informações está no comentário fixado aqui abaixo. E claro, se esse conteúdo fez sentido para você, não esquece de curtir o vídeo, se inscrever aqui no canal Neuropsico e ativar o sininho das notificações para continuar recebendo vídeos como esse. Aqui você vai sempre encontrar conteúdo sério, aplicável, sem enrolação, direto ao ponto, baseado em ciência e com foco total em te ajudar a evoluir de verdade. A construção da sua nova mentalidade começa com informação de qualidade. E é isso que você vai encontrar por aqui. Você pode até não controlar tudo ao seu redor, mas tem o poder de mudar completamente a forma como seu cérebro reage às escolhas que você faz. E quando você domina o funcionamento da dopamina, do foco, do comportamento, você começa a acessar um nível de vida que a maioria nem sabe que existe. Não importa como você foi até aqui. O que importa é que agora você tem as ferramentas certas para mudar de direção. Um passo de cada vez. Um hábito por vez. Uma nova identidade sendo construída de dentro para fora. E isso é poderoso. Aliás, se você quiser aprofundar ainda mais nesse tema e entender como o vício em dopamina se manifesta em áreas específicas como pornografia, redes sociais e videogames, eu recomendo que você assista também o vídeo aqui do canal chamado Como Largar o Vício em Videogames, Pornografia e Mídias Sociais, segundo a neurociência. Lá você vai entender exatamente como esses hábitos sequestram seu cérebro e como recuperar o controle. Tá tudo interligado. E essa jornada só está começando.